Vamos fazer o seguinte, ó, nós estabelecemos o contato, inclusive, vamos falar agora sobre os dados que preocupam, inclusive, e são bastante preocupantes da Covid-19. Como eu falei, desde o início da pandemia, houve uma média de 2 mortes diárias de crianças de até 5 anos por Covid-19 no Brasil. Segundo levantamentos divulgados pelo Observa Infância, o projeto ligado à Fundação, como eu falei, Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz, fala sobre essa situação. Vamos falar mais agora sobre esse assunto, que é muito importante, de volta com a Mônica Hermílio, para saber os cuidados que nós devemos ter com essas crianças, que são casos, inclusive, de evitar os casos graves, já que essa faixa etária, infelizmente, ainda não se tem vacinas para protegê-las. Mônica, agora sim restabelecido seu contato, nos passe as informações. Assim, voltamos, né? Tecnologia ajuda e atrapalha. Ó, desde o início da pandemia, foram 1.439 crianças, né, nessa faixa etária de até 5 anos, que vieram a óbito. Tudo isso por não ter vacina ainda para elas. Um dado que chama bem atenção, bastante atenção, é que só na região Nordeste foram registrados 700 óbitos de crianças até 5 anos. Isso preocupa demais. Não tem vacina e os pais, claro, têm que redobrar esses cuidados, orientar bem essas crianças. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Marcos Gonçalves, ele que é pediatra. Doutor Marcos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Quais são os cuidados que os pais dos pequenininhos de até 5 anos precisam ter, né, já que ainda não tem vacina disponível para essa faixa etária? Isso, nós vemos que desde o início da pandemia, o que diminuiu o número de casos, diminuiu a gravidade dos casos, realmente foi a vacinação. E a gente está lidando com essa faixa etária onde não tem vacinação. Então, assim como todos os outros vírus respiratórios, nós estamos vendo também um aumento além do Covid, né? Essa manutenção aí de 2 óbitos por dia no Brasil, que é um número bem preocupante. Né? A gente tem os outros vírus também que se transmitem da mesma maneira. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas crianças abaixo de 5 anos de idade serve para todos os vírus, né? Principalmente os vírus respiratórios. Então, o uso de máscara, a utilização a limpeza da mão adequada, álcool gel, né? Ensinar a criança o método correto de espirrar e não ficar botando a mão na secreção respiratória, né? Se for espirrar, utilizar a face interna do cotovelo, esse tipo de orientação, reduzir a chance da criança a ficar junto de outras crianças que estão doentes. Então, seu filho está doente, não mandar o filho para a escola. A gente está na época de férias agora, é um dos motivos pelo qual vai cair um pouco esse número de crianças infectadas, né? Agora nesse mês de julho. E evitar que o filho vá doente para a escola, como eu vinha dizendo, e evitar também o contato, aglomeração, né? Então, assim, evitar ao máximo ir para festinhas com bastante criança doente. E isso tudo faz reduzir realmente o contágio de todos esses vírus, principalmente o Covid também. Muitos pais ainda resistem em utilizar a máscara nas crianças ou não? Sim, não tem também um pouco de resistência, mas também tem aquela acomodação que não deveria ter agora nessa época, né? A gente está no inverno, a gente vai ver que vai diminuir agora um pouco o número de infecções por Covid, mas aí vem o vírus influenza, que é um vírus que é até mais grave um pouco mais que o coronavírus, principalmente para a criança, né? Ele tem um tropismo maior para a criança, então as crianças ficam mais graves com ele, então a gente tem que tomar cuidado, não pode ter tipo um relaxamento total, né? A gente pode um pouco relaxar, já que a maioria das pessoas já estão vacinadas, o número de casos diminuiu, claro, mas a gente não pode relaxar 100%. Então, essa manutenção ainda das crianças doentes, fora de um ambiente de aglomeração, né? Não ir para shopping, não ir para escola, escolinha, creche, a gente tem que evitar isso. Doutor Marcos, importante, teve qualquer sintoma, o mesmo procedimento dos adultos é com as crianças, procurar a unidade de saúde, ou fica em casa melhor? A gente procura, se não tiver muita gravidade, já que os prontos-socorros estão muito abarrotados de pessoas doentes, a gente imagina que você pegou um sintoma respiratório que não é Covid, vai para o pronto-socorro e encontra com a pessoa que está com Covid lá. Então, assim, se você tiver sintomas respiratórios, os sintomas respiratórios forem leves, só uma tosse leve, coriza, uma febre que pode durar 24 horas, uma coisa que ficar só nisso e não persistir com maior gravidade, a orientação é que fique em casa, né? O Covid ou esses vírus respiratórios, eles duram em média 1 semana de sintoma. Então, ficar em casa, procurar não sair, se não ficar muito grave, pode ficar isolado em casa. Agora, teve algum sinal de gravidade, uma tosse mais intensa, um desconforto respiratório, uma febre que está persistindo, aí é interessante procurar sim o pronto atendimento. Doutor Marcos, muito obrigado pelas informações. E é isso, se a criança estiver boa, deixa em casa assistindo desenho, deixa em casa, né, aproveitando, se cuidando direitinho e
Se por acaso ainda não pegou, se graças a Deus ainda não aconteceu nada, é se cuidar, é usar máscara, é evitar realmente lugares aglomerados, fazer com que as crianças que ainda não podem, ainda não têm vacina para essa faixa etária de 0 a 5 anos, fiquem tranquilas e conscientes. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Mônica, obrigado também ao médico também que passou as informações para a gente agora. Pois é, acabou o sinal caindo no finalzinho, mas ela já tinha concluído. Realmente a internet não ajuda. E parece que quando chove, parece que fica pior, né? O que tem a ver a internet com a chuva? O que é? O que é? É água que entra, no sinal, no fio? O que é, diretora? A senhora que entende esse negócio? Eu não sei o que é. Quando chove é uma coisa impressionante, né? Enfim.